Olá, alunos e alunas do Ayrton Senna. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, práticas de leitura e produção textual. Bem, ao longo das duas últimas aulas, nós trabalhamos, nesse capítulo 2, alguns textos relacionados à adolescência. Lá no início, nas páginas 48 e 49, nós lemos uma reportagem que tinha como título Hiperconectividade pode afetar convívio social na adolescência. Logo depois, mais adiante, nós lemos um poema intitulado Mascarados, que aliás foi o último poema que lemos, o último texto, e lá também trabalhava o tema adolescência, né? Para a aula de hoje, como vocês estão podendo visualizar, nós leremos um poema do escritor Mário Quintana, intitulado O Adolescente. Bem, ao longo dessa leitura, quero que observem não somente a estrutura do texto, que vocês podem visualizar inteiramente dessa forma, e observar também a mensagem e os recursos de linguagem utilizados para a composição do mesmo. Bem, vamos à leitura. Então, o adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair, a primeira vez, da gruta. Medo que ofusca, luz. Cumplicemente, as folhas contam-me ou contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com teu desejo. Temos a referência, Mário Quintana, Nariz de Vidro, São Paulo, Editora Moderna, 1984. Bem, ao ler o presente poema, você observa de cara a estrutura do mesmo, né? Então, ele tem basicamente, cada agrupamento de versos desse, nós chamamos de estrofe. Então, quantas estrofes nós teríamos aqui, né? Dá para conferir observando. Mas só isso. Observam também alguns destaques, né? Duas palavras que se encontram num pequeno glossário aqui abaixo. Glossário, todos já sabem, é uma espécie de vocabulário, né? Geralmente, nesse nosso livro, ele vem destacado e apresenta-se os significados dos mesmos logo em seguida. Então, fremente, que aparece lá no primeiro verso da segunda estrofe, e súbita, que aparece no terceiro verso da primeira estrofe. Então, vejamos o que são o significado dessas duas palavras. Então, fremente quer dizer agitado, cheio de emoção. Já súbita é uma coisa inesperada, rápida. Bem, podemos também observar, voltando aqui ao texto, que ao longo dessa composição, o autor ele também faz uso de alguns recursos estilísticos, né? Recursos esses que conhecemos, alguns deles, na última aula, quando estudamos as figuras de linguagem. Vocês devem estar lembrados. Então, tais recursos ele empregou de alguma forma aqui na composição desse poema. Então, indo-se até a página 60, nós vamos observar um conjunto de questões que eu vou explicar e, ao mesmo tempo, fazer com que
vocês compreendam um pouco mais sobre a estruturação e sobre os recursos utilizados para a composição do poema. Vamos lá. Então, ele pergunta aqui na primeira questão. Descreva a estrutura do poema considerando a quantidade de versos. Então, você vai o quê? Recorrer ao seguinte procedimento, voltando aqui com o poema, né? Então, vocês vão pegar, então ele quer que você fale a quantidade de versos, você vai conferir, verso é o quê? Cada linha poética. Então, nós temos na primeira estrofe 4 versos, na segunda mais 3, aqui considerado uma estrofe também, viu gente? Tendo uma linha poética e há o afastamento, é também considerado uma estrofe. Então, mais uma aqui, mais 3 aqui e mais 3 na última estrofe. Então, considerando a quantidade de versos, então você vai descrever quantos versos teriam esse poema. A quantidade de estrofes, a mesma coisa. Você vai conferir a quantidade de estrofes e dizer logo em seguida. Bem, logo em seguida, pergunta-se com relação às rimas. Então, como eu posso dizer, o que eu posso dizer desse poema? Ele tem rimas, ou seja, palavras que combinam o som, seja ele no meio da frase, seja no final dos versos. Então, você vai observando. Então, você vai dizendo naturalmente se os versos combinam e quais versos rimam entre si. Em seguida, né, ainda sobre o poema, você vai reler os seguintes versos. Esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento ao sair a primeira vez da gruta. Esses versos aí, eles estão exatamente na segunda estrofe. Aliás, é toda a segunda estrofe isso que está aqui. Aí vem os questionamentos. Algumas palavras provocam nossa imaginação e nos fazem recordar algo, alguém ou uma situação vivida. Isso é uma afirmação do enunciado da questão. Então, algumas palavras fazem isso com a gente, né? Nos provocam recordação. Do que a palavra vento, que está aqui no final do segundo verso, faz você lembrar? Você vai dizer aqui. E a palavra gruta? Aí alguém pode se perguntar assim, professor, mas o que é gruta? Né? Gruta é uma espécie de caverna que geralmente tem água por dentro, né? Corre água. Aqui não é muito comum isso, né? Mas o que lembra vento? O que lembra gruta? Basta dizer aqui, é um procedimento pessoal, né? São respostas pessoais. B. Em sua opinião, quais dos termos a seguir podem ser associados às palavras vento e gruta no contexto em que foram utilizadas no poema? Justifique suas escolhas. Então, a palavra vento, qual seria dessas palavras que estão interligadas a vento? Você vai associar. Também são escolhas pessoais, certo, gente? Então, será se aventura está ligado à gruta, todo está ligado a vento? Então, você vai fazer suas escolhas, né? Dizer, olha, a palavra vento estão ligadas à aventura, por exemplo, né? Aventura e futuro. Mas por quê? Essa é a justificativa que você tem que apresentar também. As escolhas são pessoais, mas você tem que obrigatoriamente apresentar justificativas. E por fim,
os três últimos questionamentos dessa questão. Localize nesses versos palavras utilizadas de modo figurado. Lembram do estudo da aula passada? Então, quais foram as palavras que não foram usadas no seu sentido real? Então, essas palavras se referem a que tipo de ser? Então, você vai lá e busca palavras que não foram utilizadas no seu sentido real. Ou seja, elas foram utilizadas no seu sentido figurado. Então, você vai listar. São ao todos, para dar uma pista para vocês, são 3 palavrinhas apenas. E D, a partir dessa utilização a que o adolescente é comparado de maneira figurada. Então, a partir dessas 3 palavras que vocês identificaram aqui, o adolescente em questão, que dá título ao poema, ele foi comparado a quê? Especificamente, ele foi comparado a algum animal, ele foi comparado a alguma outra coisa existente na natureza? Você concorda com a comparação proposta pelo poeta? Aqui você vai dizer sim ou não e dar uma justificativa, por que concorda ou por que não concorda. E finalmente, a nossa última questão. Vamos fazer as 3 primeiras, que são: que figura de linguagem podemos identificar nos versos a seguir? Explique. Então, cumplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Então, qual figura de linguagem das 3 que estudamos? Estudamos 3 figuras, que foi a metáfora, a personificação e a aliteração. Então, qual figura de linguagem estaria presente aqui? Certo? Então, isso é a nossa aula de hoje. Então, procedam observando ou relendo ou reassistindo ao vídeo para compreender. Até a próxima.